E o crescimento econômico deste ano deve ser menor do que o de 2023. Pelo menos a previsão é que o PIB tenha alta superior a 1,5%. O Banco Central divulgou o primeiro relatório do ano com estimativas de especialistas do mercado financeiro para a economia. A expectativa para o crescimento econômico de 2024 ficou em 1,52%. Isso representa quase metade da alta prevista para 2023, que é de 2,92%. O Produto Interno Bruto, que mede o tamanho de uma economia do último ano, vai ser publicado pelo IBGE nos próximos meses. Vale ressaltar que ao longo do ano essas previsões alteram. Inicialmente, no ano passado, os economistas ouvidos pelo Banco Central acreditavam em um crescimento de 0,8% para o PIB de 2023. Já para a inflação, a estimativa é de uma alta de 3,9%. Caso se confirme, o índice vai ficar acima do centro da meta de 3%. A inflação vai ser considerada dentro da meta se ficar entre 1,5% e 4,5%. Para conter o aumento de preços, a principal ferramenta usada pelo Banco Central é a taxa básica de juros. Com relação à Selic, a previsão é que ela termine 2024 em 9%. Isso significaria uma redução de quase 3 pontos percentuais com relação ao atual patamar de 11,75%. Já sobre o dólar, a expectativa é que a moeda americana termine o ano cotada. E para falar mais sobre a expectativa econômica para esse ano, a gente conversa agora com o professor de Economia do IBMEC, Renato Velloni. Renato, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um feliz 2024 para todos os espectadores e para nós. Para você também, obrigada. Renato, quais os motivos que devem fazer o nosso crescimento agora ser menor do que a gente viu acontecer em 2023? Olha, Renata, na verdade, o que os economistas, né, estão planejando é que não seria um número tão ruim assim. 2023 é que foi uma surpresa positiva, acabou sendo uma surpresa bem positiva, principalmente por causa do agronegócio. A gente teve uma produção assim absurda, né, incrivelmente comemorável, e agora para esse ano de 2024 é provável que essa produção se normalize, né? Então, se eu tive no ano passado uma produção muito grande e que agora vai voltar ao seu patamar de normalidade, a gente precisa jogar aí a projeção um pouquinho para baixo, tá? Então, esse é o principal movimento aí que explica o porquê né, a projeção para o ano de 2024 é um pouco menor do que a de 2023. Agora, é interessante ressaltar isso que a própria reportagem de vocês colocou, né? Que, assim, olhando as expectativas no início de 2023 e o que de fato realmente aconteceu, o crescimento vai ser mais de 3 vezes superior ao projetado. Então, tudo ainda está em aberto, né? A gente tem um ano inteiro aí para acontecer, tem muitos fatores ainda que podem influenciar tudo isso, sejam fatores internos aqui políticos, como fatores externos também, que a gente não consegue controlar muito, né? De toda forma, eu acho que esperar aí um crescimento entre 1,5% e 2%, eu acho que assim, com as informações que a gente tem hoje, seria o factível. Renato, uma boa noite da minha parte também. Se em 2023 a surpresa, ou o que alavancou o nosso PIB foi o agronegócio, e para 2024 a safra não deve se comportar da mesma maneira, a gente pode imaginar que o que alavancaria esses números seria esse novo PAC que o governo promete alavancar agora em 2024? Isso que puxaria ou tem mais que pode puxar a pujança da economia brasileira? Olha, Gustavo, o PAC sempre tem um potencial grande de movimentar, né, trazer um incremento para a economia, mas pelo que a gente vê, principalmente em termos de orçamento, ele deve ainda ser um pouco tímido em 2024. As apostas maiores são para o indicador de emprego, como vocês estavam colocando aqui na reportagem antes, né, até a mensagem do Márcio Postman. A gente está num nível de emprego muito bom, né? O desemprego ele é baixo hoje,
a gente só tem aquele desafio agora de melhorar a qualidade desse emprego, mas quer dizer, a gente vê um volume de pessoas empregadas muito grande. E se a gente tem um volume de pessoas empregadas muito grande, a gente tem renda, a gente tem consumo, e consumo principalmente em serviços. Então, a gente imagina que o setor de serviços, que é o setor mais importante da nossa economia hoje, ele deve, assim, passar a ter um papel de um pouco mais de destaque, mais do que foi no ano anterior. Renato, agora estimativas aí de organismos internacionais indicam que a média global do PIB também deve ser menor em relação ao ano passado. E quais razões para isso acontecer? O aperto monetário que a gente viu nos Estados Unidos, que a gente falando aí da maior economia do mundo, seria um dos fatores para isso? Sem dúvida, Renata, e isso é um fator proposital. Então, no mundo pós-pandemia, as economias, sejam elas desenvolvidas ou em desenvolvimento, todas elas foram pegas pelo fenômeno da inflação. Então, para combater a inflação, não tem um outro remédio conhecido, é subir os juros. E para que se sobe os juros? Exatamente para que a atividade diminua. Em tese, eu estou tornando a vida mais difícil para consumidores, para empresários, e é de propósito feito isso, porque se a gente não fizer isso, a inflação vem. Então, quer dizer, é aquele cenário de ter que decidir entre o ruim e o pior. Então, os países, em geral, optaram pelo ruim, que é conviver só com os juros altos, momentâneo, mas controlar a sua inflação. Então, tanto o Banco Central europeu, quanto o japonês, o americano, o inglês, estão nos patamares de juros máximos dos seus históricos dos últimos 20 anos. Isso impacta crescimento, sim, e como deve impactar, foi feito para isso. As decisões, infelizmente, foram tomadas já pensando nesse sentido, então é de se esperar, sim, um crescimento menor. Agora, lógico, a gente aposta que esse crescimento menor ele tem o seu lado bom, que seria sair desse ano com uma inflação bem controlada para que a gente volte à nossa normalidade econômica. Renato, ainda olhando o cenário global, mas com viés aqui para o Brasil. Muitas vezes o Brasil se beneficiou de situações externas para a economia crescer, em razão das commodities, a taxa de câmbio. A previsão para o ano que vem é um cenário externo complicado e a gente receoso, um cenário complicado, mas que a gente pode se sair bem. Quais seriam as perspectivas quanto a isso? Não, Gustavo, aqui o cenário base da maior parte dos analistas é de manutenção, tá? Uma manutenção de um patamar que a gente tem hoje que é um patamar bom para o Brasil. Só lembrando, esse foi um ano em que a gente teve recorde na balança comercial. Ou seja, não dá para a gente dizer que seria uma situação desfavorável. Então, é uma situação boa, tanto em volume de produção quanto preços. O preço é a sua pergunta em específico. A gente trabalha muito com exportação de commodities agrícolas e também minerais, energia, aço. Para todos esses preços, a previsão é de que mantenha o patamar atual, ou seja, um patamar ainda elevado, ainda muito bom, muito competitivo para as empresas brasileiras. Nós conversamos com o professor de Economia do IBMEC, Renato Velloni. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para você. Obrigado, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.